Olá, pessoal! Na aula de hoje vamos falar sobre alopecia androgenética, também conhecida como calvície masculina ou feminina. Também vou explicar como os hormônios, especialmente o DHT, interagem no ciclo capilar, fazendo com que os fios caiam, afinem. E vamos também ver através dos desenhos como é a fisiopatologia dessa doença. Com isso, vamos conseguir entender qual a melhor abordagem para fazer o tratamento mais assertivo desses pacientes. Então, assistam comigo esse vídeo. Vamos estudar agora a fisiopatologia da alopecia androgenética. E qual a importância de vocês saberem disso? Bem, ainda hoje eu tenho amigos que têm muita dificuldade em saber diferenciar qual é o principal vilão, se é a 5-alfa-redutase, se é a testosterona ou se é o DHT. E por isso causar bastante dúvidas, a gente vai tentar destrinchar ao máximo. E também outra importância de vocês saberem disso, da fisiopatologia, é que, igualmente, dois oponentes de UFC estudam quais são os pontos fracos um do outro, a fim de ganhar essa luta, faremos com a alopecia androgenética. Vamos estudar quais são todos os pontos fracos dela, para assim poder montar um protocolo de tratamento bem mais assertivo. Vamos dar início. É importante você saber que o colesterol ele é um precursor da testosterona. Então, em indivíduos que têm uma hiperlipidemia, um colesterol alto, pode agravar em pacientes que têm predisposição à alopecia androgenética. Porque se tem mais colesterol, se tem mais testosterona livre, maior chance de conversão e maior afinamento do fio e, consequentemente, queda. Então, vamos estudar todo esse processo. Nos homens, a testosterona é produzida nos testículos, nas mulheres, pelos ovários, e em ambos os sexos, pelas glândulas suprarrenais. São glândulas que ficam em cima dos rins, nessa região mais acima, esses pontos vermelhos. Produzem em menor quantidade, mas ainda produzem testosterona. Nessa aula, a testosterona ela será representada por essa letra T. A testosterona ela vai percorrer a corrente sanguínea até chegar aqui no nosso couro cabeludo. Testosterona. Quando ela chega no couro cabeludo, ela encontra uma enzima chamada 5-alfa-redutase. Essa sim é o verdadeiro vilão da patologia, dessa disfunção alopecia androgenética. Onde está a 5-alfa-redutase em nosso corpo? Ela está em diversos tecidos. Ela está em nossa pele, em todas as nossas glândulas sebáceas, e olha que glândulas sebáceas a gente só não tem nas palmas das mãos e nas plantas dos pés. Então, tem quase todo o corpo. Ela está em grande quantidade no fígado, está na próstata e está aqui também no couro cabeludo. Quando ela encontra essa 5-alfa, ela se liga, ela se junta, ela se conecta. E ao se conectar, olha aqui a 5-alfa. E ao se conectar, se juntaram as duas. Elas vão formar agora o DHT, que é a forma ativa da testosterona. É uma forma mais potente e mais nociva ao fio de cabelo. DHT significa deidrotestosterona, essa forma mais potente. E como é que funciona esse processo de afinamento? Como é que funciona esse mecanismo de ação do DHT? Vamos lá. Quando um fio de cabelo nosso se desprende, vocês, ao passarem as unhas de um canto, extremidade à outra, lá no final vocês vão notar um pontinho branco, uma protuberância. E ali está o bulbo, ou famoso raiz de cabelo, né? Muita gente chama de raiz de cabelo. E é nessa raiz, vou fazer um fiozinho aqui, ó. Imagina que isso é um fio de cabelo. Eu vou colocar aqui uma lupa. Essa lupa está horrível. Essa lupa vai dar um zoom e vamos aumentar essa estrutura. Vamos fazer aqui o bulbo. Aqui o fio. Abaixo do bulbo, conectado nessa região mais proximal dele aqui,
está a papila dérmica. E é aqui que esse DHT vem causar suas alterações, tanto em algumas células em pouca quantidade, aqui na papila dérmica, quanto nessa região do bulbo, que é onde está localizado a matriz germinativa. Matriz germinativa, vamos dizer que vamos delimitar essa área aqui. E aqui nessa matriz germinativa só existem dois tipos de célula. Um se chama os melanócitos. Nos melanócitos, o DHT não faz absolutamente nada. Eu não vi na literatura nada que comprovasse que ele altera alguma coisa. O que ele quer mesmo alterar são as células de queratinócitos. Os queratinócitos vão produzir a queratina. Isso aqui tudo é queratina. 95% do nosso fio de cabelo é formado por queratina. E o que é queratina? Queratina é uma proteína. Então, se nosso fio é formado 95%, é composto 95% por queratina, então, que é uma proteína, a gente precisa consumir bastante carne, bastante proteína, ovos, leite, para fazer com que esse cabelo cresça saudável. Entenderam? E é nessas células de queratina que o DHT vem agir. Vamos colocar ele aqui interagindo com a queratina. Só que ainda ficou difícil de visualizar. Então faremos outra lupa. Essa lupa é show de bola. É porque a posição está bem ruim para mim aqui. E vamos ampliar essa célula. É só uma célulazinha. Nossa, como ficou torta. Mas enfim, dá para saber. Célula, membrana celular, citoplasma, núcleo. E aqui está o famoso DNA, né? Nosso DNA. Também tem nessa célula aqui bastante organelas chamadas de mitocôndrias. Vamos colocar as mitocôndrias aqui. Como o DHT é um derivado do colesterol, ele é uma molécula lipídica. Então ele consegue entrar aqui nessa célula de queratinócito com muita facilidade. Ao entrar dentro dessa célula de queratinócito, ele vai encontrar receptores androgênicos. Esse receptor, na hora que ele entra, ele já se conecta, se conectou. Esse receptor, ele funciona como se fosse uma chave. E é através dessa chave que ele consegue abrir e entrar aqui dentro do núcleo onde está o nosso DNA. Entrou o DHT dentro do núcleo. Com isso, vai desencadear vários processos negativos para o ciclo capilar. Dentre eles, eu vou citar alguns aqui. Primeiro que vai ocorrer o aumento do KGF beta. Esse KGF beta, esse aumento, KGF não, meu Deus, TGF, ficando doido. Esse aumento do TGF beta, ele vai gerar uma redução do processo de regeneração dos fios. Ele vai diminuir esse processo, essa capacidade de se regenerar, desse fio de cabelo se regenerar. Também vai ocorrer o aumento das prostaglandina D2, que é aqui que vai ocorrer a inflamação do fio, os processos inflamatórios. Vai chegar os linfócitos, tudo vai ocorrer aqui inflamando esse folículo, essa região ao redor do folículo. Também vai aumentar uma substância chamada DKK1, que com essa DKK1 alta, ela vai inibir as vias da WNT. Essas vias WNT, ela faz com que diminua a multiplicação celular, a divisão celular. Exemplo,
Aqui dentro do fio de cabelo, dentro do bulbo, uma célula de queratinócito, deixa eu fazer aqui numa região maior, uma célula só de queratinócito, ela se divide se tornando duas. Duas células se dividem se tornando quatro. E esse processo acontece muito rápido, 4 se torna 8. Se chama mitose, mitose celular. E quando essas vias aqui estão diminuídas, as vias da WNT, faz com que esse processo diminua bastante tempo. Fora isso, tem uma estruturazinha aqui chamada bulging, que fica lá conectada à estrutura ao redor do fio de cabelo, e sempre que esse fio se desprende, a papila dérmica manda um estímulo solicitando que o bulging mande uma célula-tronco para ela fazer um novo fio de cabelo. E com isso, com essas vias reduzidas, esse processo demora a acontecer, levando esse fio ao estado quenógeno, que é um estado que o fio fica lá hibernando e o espaço, o canal folicular fica assim, vazio, sem ter fio dentro. Aí eu vou dar uns spoilers de tratamento. Quando a gente faz uso do microagulhamento, uma das principais vias que ele estimula é aqui, ó, o aumento das vias da sinalização WNT, em vez de ser a redução. Quando utilizamos laser, ele age aqui no TGF-beta, reduzindo ele. Ele reduz o processo inflamatório. O laser também aumenta essa velocidade de divisão celular através das mitocôndrias. Quando vem um laser, vamos colocar aqui uma parede de laser, uma manopla, e chega o jato de laser, os lasers vai fazer uma curva, só aqui mesmo. Chega esse jato de laser e toca nessas mitocôndrias. Essas mitocôndrias, ao redor dela, aqui na sua membrana, ela tem uma molécula chamada de cromóforo. Esse cromóforo ele absorve essa luz, fazendo com que essas mitocôndrias, que são as nossas usinas energéticas, produzam mais energia. Que essa energia vai ser o ATP, né? Adenosina trifosfato. Esse ATP vai fazer com que esse processo de divisão celular que antes estava lento volte a funcionar muito bem. Volta a funcionar da forma de antes. 100%. Bem, essa aqui é a fisiopatologia da alopecia androgenética. Isso que acontece. Nos homens, essa parte aqui, ele perde toda essa hairline. E nas mulheres, é uma queda mais difusa, um afinamento mais difuso. E as mulheres não perdem a hairline. Isso porque nesses fios de cabelos aqui da região da frente, da hairline, não tem receptores androgênicos. Aqui, praticamente, a testosterona chega e, através de uma enzima chamada aromatase, é convertido em estrogênio. Então, por isso que a mulher nunca vai perder esses fios de cabelo aqui nessa região da hairline. Sempre vai ter fios aqui. Só que essa linha central vai ficar bem aberta. Agora, vamos entender alguns pontos que são necessários. Deixa eu fazer aqui. Imaginem comigo que estão. E meus desenhos são muito loucos. Aqui eu estou tentando fazer um lado de um couro cabeludo saudável e um lado de um couro cabeludo doente. Vocês estão vendo aqui que está uma entrada bem grande, fazer até aqui as rugas da testa, fazer uma orelha também aqui. Vamos entender aqui. Aqui é um couro cabeludo normal e aqui um doente. Um paciente que tem uma predisposição, que tinha pessoas que da família que tinham alopecia androgenética.
tanto pai quanto mãe. O que é importante a gente saber aqui? Vamos entender. Nos pacientes que têm uma predisposição a queda de cabelo, a alopecia androgenética, eles têm uma concentração maior de 5-alfa-redutase em sua pele. Vamos ver aqui. Aqui é o couro cabeludo, né? Que é a testa do indivíduo. Aqui é a testa dele. Ó, 5-alfa na pele. 5-alfa. 5-alfa. Já nesse paciente que não tem uma predisposição à queda de cabelo, ele vai ter apenas uma única unidade de 5-alfa. Eu quero que vocês entendam que nesse paciente com a predisposição à alopecia androgenética, esse paciente doente, ele tem uma produção muito aumentada de 5-alfa-redutase. E essa aqui é a nossa vilã nos casos de alopecia androgenética. Fora isso, o DHT que foi formado nesse caso da alopecia androgenética, ele tem uma degradação menor. Essa cadê minha molécula DHT? Ela até apagou aqui. Deixa eu formar novo. O DHT, quando chega no fio de cabelo, deixa eu fazer uma célula melhor. Quando ele chega aqui na célula, ao invés dele ser degradado em 20 minutos e já sair do nosso corpo, aqui um relógio, em 20 minutos, nos casos de pacientes com alopecia androgenética, ele vai passar bem mais tempo, vamos por 4 horas. Ele passa 4 horas danificando o couro cabeludo, já é outro ponto extremamente negativo. Fora isso, esse indivíduo aqui, que tem um couro cabeludo saudável, ele tem uma redução no número de receptores androgênicos. Ele tem essa diminuição. Tem pouco na sua célula, está aqui a sua célula, eles têm poucos receptores. Vamos colocar 2 receptores para o DHT. Já esse coitado aqui, dentro da célula, esses receptores eles ficam mais dentro desses queratinócitos. Eles têm vários receptores. Fora ele ter vários receptores, ele tem também uma sensibilidade maior. Como isso funciona? Vamos supor, em exemplo. Nesse aqui tem um só receptor. Tem esses 2 receptores androgênicos. Essa molécula de DHT vai, chega a tocar nele, escapa e vai embora e vem outra molécula de SHBG, outra proteína, e ele desaparece com ele. Só que aqui não. Bastou esse DHT chegar aqui, por essa molécula ter uma sensibilidade maior, é como se os receptores eles fossem perfeitos. Passou por ele e já encaixa. Já encaixa e já leva para dentro do núcleo para causar todos aqueles danos. Esse é outro ponto importante. Também tem a questão dos níveis plasmáticos aumentados. Exemplo, se a gente pegar esse paciente aqui normal, ele pode ter, e fizer um exame laboratorial nele sobre testosterona total, testosterona livre, DHT, ele pode ser que dê todos aumentados e não ocorra nada com a queda de cabelo dele. Não aconteça nenhum fenômeno ligado à alopecia androgenética. Já nesse caso aqui, você pode solicitar esses exames laboratoriais para ver como é que estão lá a testosterona livre, total e DHT. E todos esses exames, eles derem dentro da faixa de normalidade do laboratório. E mesmo assim, esse paciente está com bastante queda. Isso porque não precisa ele ter uma testosterona livre alta, um excesso de DHT, para que o cabelo venha a cair ou afinar. Basta essa predisposição aqui, essa facilidade que ele tem através dos seus receptores, através de uma 5-alfa-redutase aumentada. E só isso já basta para esse indivíduo, o cabelo dele afinar e cair. Outro ponto importante é o SHBG.
Como funciona o SHBG? O SHBG é uma proteína ligadora de hormônios sexuais. Quando o SHBG está alto, dar um exemplo aqui. O SHBG está alto. Essa molécula de DHT, ela vem se aproximando próximo da célula de queratinócito. Vem outra molécula de SHBG, se liga com ela e leva ela para outra região do nosso corpo, fazendo com que impeça e fazendo com que essa célula, tanto a de DHT, que é em menos quantidade, quanto a de testosterona, atinjam o folículo capilar, atinjam a célula de queratinócito. Só que, nos casos em que o SHBG está reduzido, quando ela chega, essas duas moléculas, elas conseguem entrar e não tem ninguém para impedir que esse processo aconteça. Quando o SHBG baixa, geralmente quando tem uma lesão no fígado, pode baixar o SHBG. Má alimentação também, para levar o SHBG. Uma boa alimentação, comer bastante fibras, se alimentar bem, pouco estresse, pouca bebida alcoólica, tudo isso ajuda também. Outros fatores também que a gente deve pensar para o desenvolvimento da doença seria se o pai ou a mãe tem calvície, ou se na família deles alguém tem a calvície. Ou então, se esse jovem que tem, sei lá, 18 anos, 17 anos, ele já é muito peludo, porque vocês podem notar que geralmente as pessoas que são calvas, elas têm bastante barba. Isso acontece por quê? Pelo excesso de testosterona. A testosterona, quando se transforma em DHT, em algumas regiões do corpo, ele tem a capacidade de engrossar os fios, como é a região da barba, os fios do pelo, pelos pubianos. Ele consegue engrossar esses fios velhos e transformar em terminais. Só que no cabelo ele age diferente. No cabelo ele derruba o fio de cabelo. Eu acho que basicamente é isso. Acho que eu falei tudo sobre a alopecia androgenética. Talvez eu esqueci de falar que um dos sintomas que a alopecia androgenética está instalada ali é que ela faz com que as glândulas sebáceas produzam mais sebo. Está aqui uma glândula sebácea no couro cabeludo dele, um exemplo, cheia de células de sebócitos, e ela, por estar inflamado, graças ao DHT, também interage com ela, essa inflamação produz bastante sebo. E essa testa fica bastante brilhosa. Esse é outro ponto interessante de ser falado. Ou os níveis plasmáticos de DHT no sangue. Nos casos de mulheres com síndrome do ovário policístico, quando você faz um exame de sangue nela e nota lá nesse exame que a testosterona está alta, o DHT está alto, isso vai fazer com que esses fiozinhos fininhos do rosto dela possam engrossar, aumente a quantidade de fios pelo corpo, que é o chamado hirsutismo, e afine esses fios de cabelo e promova e desenvolva assim a alopecia androgenética. Bem, gente, eu acho que eu falei tudo sobre a alopecia androgenética. Acho que não faltou nada. Se vocês ficaram até aqui, assistiram até aqui, como forma de me estimular a gravar nossos vídeos, novos vídeos, compartilhe esse material com seus amigos terapeutas, psicologistas, alunos. Dê essa força, certo? Obrigado.